E som teste A. E na discursiva nossa de cada dia, Prof. J aqui, para te mostrar, prof, como é completamente possível você aprender a fazer uma discursiva em tempo recorde e enfrentar qualquer tipo de gênero textual, sendo os mais cobrados o estudo de caso, o texto dissertativo argumentativo ou a resposta argumentativa. Eu vou te ensinar aqui, eu vou te treinar para que você estruture bem o seu texto, para que você consiga abordar os melhores conteúdos das áreas educacionais na sua discursiva e satisfaça a todos os critérios cobrados pela banca examinadora e pelo corretor. Se você vai fazer a prova nacional docente, concurso público ou processo seletivo em que a discursiva seja cobrada, vem para a tela agora comigo, prof, porque os seus problemas serão resolvidos e, como eu disse, em tempo recorde. A primeira coisa que você precisa entender é justamente de onde a banca vai retirar os temas. Então, nós precisamos ter um vislumbre, um panorama dos eixos temáticos, né, que são os grandes temas, os grandes assuntos, de onde saem os pequenos assuntos, os pequenos recortes, os pequenos enunciados cobrados ali na discursiva. Compreendido isso, família, para que a gente tenha uma estratégia de estudo e de conteúdo para resolver qualquer tema, a gente avança para a estruturação do texto, fazendo com que a língua portuguesa brilhe, seja completamente respeitada, para que você não perca pontos nem na parte de conteúdo e nem na parte de estruturação do texto. E eu sei que a parte de estrutura normalmente é o maior desafio para você que é professor, né? Para você que não lida todos os dias com a escrita. E aqui nós vamos resolver todos esses problemas de uma vez só com um método que eu denominei, em homenagem a você, em homenagem a mim, que somos professores, método Prof. Vem para a tela aqui comigo para eu te mostrar sem demora, primeiramente, o material que vai te acompanhar nesse treinamento, e está aqui o nosso método. Ó. Por que método Prof? Porque aqui nós vamos prever as temáticas para que você não seja pego de surpresa. Aqui nós vamos reunir conteúdo para que você tenha o que falar sobre qualquer tema. Aqui nós vamos ornamentar o texto a partir de uma estrutura bem organizadinha e bem respeitosa à língua portuguesa. E, finalmente, nós vamos fazer alguns modelos para que você saiba como começar, para que você saiba como avançar para os desenvolvimentos, para que você saiba como fazer desfechos de parágrafos, enfim. Tudo aquilo que você precisa e principalmente para você conseguir versar e se movimentar em relação ao gênero, seja ele um estudo de caso, seja ele uma dissertação argumentativa, seja ele uma resposta argumentativa. Aqui eu separei 14 temas, os quais eu farei contigo um por um, para que o método Prof seja cumprido 14 vezes com variação de temas, variação de conteúdos, variação de estruturas, para que você consiga estar completamente preparado para alcançar as melhores notas na discursiva e superar a concorrência. Você que ainda não me conhece, eu sou o Prof. J. Sobreira, aprovado em primeiro lugar 3 vezes, inclusive para o estado do Mato Grosso do Sul. E na prova que eu passei, família, nós tivemos que fazer 6 discursivas, 5 respostas argumentativas e um texto dissertativo argumentativo. Além da minha aprovação em primeiro lugar, gabaritando as 6 discursivas, eu também contribuí com a aprovação de mais de 100 professores, destacando os 30 primeiros lugares no último concurso aqui do meu estado. Todos eles, família, treinados pelo método Prof, atingindo 90 pontos de 100 da discursiva, atingindo 98 pontos de 100 da discursiva, alguns gabaritando a discursiva, assim como eu, para você entender que isso aqui é completamente possível
completamente realizável e, de novo, em tempo recorde, tá certo? Mas sem demora, pessoal, vamos aqui avançar para a parte de temáticas. A gente precisa prever de onde os examinadores, né, de onde o INEP vai retirar, por exemplo, o tema da prova nacional docente. E aí, família, nós temos o que eu chamo de eixos temáticos. Os temas, pessoal, os estudos de caso, as situações problema, elas são diversas, são incontáveis. E com certeza, se você escrever sobre 100, sobre 200, ainda assim, você não acertará, e nem eu, aquela que estará na prova nacional, por exemplo, ou no concurso público, ou no processo seletivo. Mas, se nós treinarmos a partir de eixos temáticos, nós teremos conteúdo para todo e qualquer tema, para toda e qualquer situação, para todo e qualquer caso. E é por isso, família, que eu gosto de trabalhar da seguinte maneira para as áreas educacionais: grupos específicos, modalidades educacionais, documentos ou demandas. Com certeza, o tema, o assunto, o problema, o caso vai sair daqui, ó. Você com certeza já fez alguma discursiva de alguma prova, certo? E provavelmente, ó, você já viu lá um estudo de caso ou uma situação problema sobre racismo ou sobre capacitismo, né, que é o preconceito contra pessoas com deficiência, estudantes com deficiência, ou intolerância religiosa, cai muito em prova, ou ainda xenofobia, né, agora com muitos alunos venezuelanos estudando conosco aqui no Brasil. Então, isso aqui pode ser completamente abordado pela banca examinadora, além de outros grupos específicos. Os que eu já vi em prova estão aqui, família. Modalidades educacionais. O tema da dissertação, né, ou o tema do estudo de caso, o tema da situação problema, pode partir aqui, ó, de uma dessas modalidades: educação especial, educação de jovens e adultos, educação à distância, educação indígena, educação quilombola, educação bilíngue, né, de pessoas surdas, pode partir daqui, ó. E eu já vi, família, todos esses aqui elencados caírem em prova para as carreiras educacionais. E, finalmente, os documentos ou as demandas. Documentos nós temos a LDB, a BNCC, o Projeto Político Pedagógico, o Plano Nacional de Educação, as diretrizes curriculares. Todos os documentos aí que você já tem leitura por ser professor. Ou ainda, pessoal, as demandas, como alfabetização, currículo, educação integral, avaliação, provas externas, dentre outras. Tudo isso aqui também eu já vi cair em prova. E é por isso, família, que no nosso treinamento aqui, utilizando o método PROF, nós vamos passar por todos esses grupos, modalidades e documentos ou demandas para que você esteja preparado na esfera de conteúdo e na esfera de estruturação do texto para todos eles e não ser pego de surpresa na hora da prova. Maravilha? Bom, a partir de agora, né, em que nós prevemos as temáticas, a gente avança, família, para o segundo aspecto aqui, que é a ornamentação do texto. Porque quando a gente prevê as temáticas, pessoal, automaticamente a gente já está reunindo conteúdo. Agora, essa reunião de conteúdos, ela acontece efetivamente quando você lê o tema. E o nosso primeiro tema aqui vai ser esse, ó, acerca do racismo, que passa ali, né, por aquele primeiro eixo temático dos grupos exclusivos. Tá? Mas isso acontece exatamente na leitura do tema. Antes de eu ler o tema contigo, para nós começarmos aqui a nossa primeira prática, eu já vou saltar agora, família, para a ornamentação do texto, para que você tenha entendimento da estrutura necessária para a prova que você vai fazer. Então, nós vamos aqui para esse segundo slide, a estrutura da discursiva. Independentemente se você tenha que fazer ali um estudo de caso, uma resposta argumentativa, um texto dissertativo argumentativo, a estrutura, pessoal, é mais ou menos a mesma. O que muda, professor? Primeiramente, o tamanho do texto. Na prova nacional docente, por exemplo, você vai ter que escrever até 30 linhas. O ideal, família, é de 20 a 30, tá bom? Então, não escreva texto com menos de 20 linhas. Ultrapasse a 20ª linha. Aproveite bem o espaço que a banca examinadora está delimitando ali para ti.
Mas, diferentemente da prova nacional, você pode enfrentar outras provas de concursos ou processos seletivos que cobrem aí de 15 a 20 e que variam o gênero, né? Texto dissertativo, estudo de caso, resposta argumentativa. E aí a grande diferença ou é o tamanho, família, ou palavrinhas específicas. Por exemplo, se for um estudo de caso, eu vou te ensinar a usar a palavra caso dentro da estrutura, para você mostrar para o examinador que você compreendeu o gênero. Porque é incrível, família, mas os examinadores, eles só precisam ver ali no texto indicações de que você está cumprindo cada etapa. Para a parte de conteúdo, o que ele exige de você? Que você respeite o gênero exigido. Então, se é uma dissertação, se é um estudo de caso, é um estudo de caso, se é uma resposta argumentativa, uma resposta argumentativa. E que você respeite o tema, que o seu texto esteja adequado ao tema. Isso é conteúdo. Então, que você esteja adequado ao gênero, adequado ao tema e adequado aos tópicos exigidos pela banca ou elaborados por você. Porque, afinal de contas, família, tanto o estudo de caso quanto a resposta argumentativa ou a dissertação argumentativa, você precisa defender um ponto de vista ou argumentar em favor de alguns aspectos. Esses aspectos, que a gente vai chamar de tópicos, eles podem ser dados previamente pela banca, ali no corpo do texto, da situação-problema, do estudo de caso ou do texto motivador. Ou esses tópicos, né, eles podem ser escolhidos por você caso a banca não dê previamente. Então você precisa, na parte de conteúdo, se adequar a isso. Gênero, tema e tópicos ou argumentos. Na parte de estruturação, família, você precisa fazer o que nós temos aqui. Se for um estudo de caso ou uma resposta argumentativa, você fará uma apresentação, depois você fará um aprofundamento e depois você fará um encerramento. Agora observa aqui, isso também é equivalente àquilo que a gente vê a dissertação, ou seja, na dissertação a apresentação é uma introdução. O aprofundamento são os desenvolvimentos, dependendo do tamanho você faz um, dependendo do número de linhas, você faz 2. E o encerramento é uma conclusão. Então, na parte estrutural, família, não tem muito segredo. Se você conseguir fazer bem, trabalhar bem essa estrutura aqui, ó, que nós vamos pormenorizar à direita, aí à sua direita, você vai satisfazer a qualquer gênero. Na apresentação, pessoal, ou na introdução, eu preciso que vocês cumpram basicamente 2 etapas, que é a abordagem do caso, né, ou do tema. Você precisa fazer uma abordagem. Então, evita esse tipo de coisa. Por exemplo, o caso em questão, blá, 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 blá. Não, você não vai falar assim o caso em questão. Porque aí você está partindo do pressuposto que o corretor já conhece o caso em questão, mas você precisa fazer o contrário. Você precisa fazer uma retomada do caso, mostrar o caso trata disso ou daquilo, e eu vou refletir acerca dos aspectos X, Y e Z em relação a esse caso. Tá? Então, você precisa fazer uma abordagem, primeiramente, do caso ou do tema. Até para ganhar linhas, pessoal, e demonstrar, né, que você está completamente alinhado ao pedido ali. Nesse mesmo parágrafo de introdução ou de apresentação, você vai fazer uma abordagem dos tópicos exigidos pela banca ou, se ela não exigiu, escolhidos por você. E eu vou te ensinar aqui ao longo do treinamento, família, como você vai se organizar e ter o que escrever sobre esses tópicos, sejam eles exigidos pela banca, sejam eles escolhidos por você, tá bom? Se forem escolhidos por nós, vai ser mais fácil ainda, tá? Mas eu vou te ensinar a resolver também os escolhidos pela banca. E você vai fazer a abordagem desses tópicos, né? Ou se for um texto dissertativo argumentativo, dos argumentos que você escolheu ou que a banca determinou. Dessa forma, a gente fecha o primeiro parágrafo, família, que é o parágrafo de introdução. Eu costumo dizer que esse parágrafo ele precisa ter, ó, de 4 a 6 linhas, tá? Dependendo do tamanho, ou melhor, dependendo do limite de linhas que a banca te estabelece. Ali no caso da prova nacional docente, que nós temos 30 linhas, você pode ir avançar tranquilamente até a linha 6. Professor, e uma linha 7 ainda dá? Dependendo dá, pessoal. Mas é que eu estou pensando em 30 linhas. Então, você faz 6 introdução, 8 desenvolvimento 1, 8 desenvolvimento 2 e 8 conclusão. Ou seja, né, esses limites aí para gente. Aí a gente avança para o aprofundamento, família. O aprofundamento nada mais é do que um desenvolvimento. Se eu tenho 30 linhas, é ideal que eu faça
2 desenvolvimentos. Tá? Então, o que eu farei no desenvolvimento 1 ou no aprofundamento 1? Eu vou abordar lá, ó, eu vou abordar não, né? Eu vou trazer o tópico 1 que eu mencionei lá na introdução, aqui para o D1, para o desenvolvimento 1, e vou fazer um aprofundamento desse tópico 1. Tá? Ou a gente chama de, né, aprofundamento do argumento. Como eu aprofundo, professor? Eu vou te mostrar aqui no detalhe com as 14 aplicações temáticas. Mas, basicamente, você aprofunda o tópico ou argumento falando sobre ele, mostrando causas, mostrando consequências, mostrando exemplos e fundamentando tudo isso com um repertório, com uma área do conhecimento. Pode ser uma legislação, pode ser um teórico da educação, enfim, o que você preferir. Depois, pessoal, você avança para o desenvolvimento 2, tá? Em que você abordará lá o tópico 2 para aprofundá-lo, ou, né, o argumento 2, como você quiser. Professor, mas se a banca exigir 4 tópicos, o que eu faço? Você só dobra aqui, ó. No primeiro desenvolvimento, você aborda o tópico 1 e o tópico 2, e no segundo desenvolvimento, você aborda o tópico 3 e o tópico 4. Maravilha? Tudo isso estará previsto aqui no nosso treinamento. Finalmente, família, a gente avança para o encerramento ou para a conclusão, em que nós faremos a retomada do caso, né, ou do tema, se for um texto dissertativo ou argumentativo, e depois nós faremos uma consideração final ou uma intervenção, novamente mencionando um teórico para fazer aquele fechamento com chave de ouro, ou seja, deixar a cerejinha do bolo ali para que a sua nota seja altíssima. Compreendido isso, família, nós colocaremos aqui, ó, né, de 4 a 6 linhas para a introdução, como eu disse, de 6 a 8 para cada desenvolvimento ou cada aprofundamento, e também de 6 a 8 para a conclusão, para o encerramento. Ficando assim, portanto. Se você multiplicar isso aqui, não é? Você terá ali de 24 a 30 linhas escritas, satisfazendo completamente a banca. Bom, agora que você já entendeu de onde virão os temas, que é a previsão disso, e como você vai estruturar, né, a partir dessa perspectiva interna de construção do texto, é hora de você visualizar comigo isso aqui por fora, ou seja, a nossa estrutura externa, visível, bonitinha, para você seguir passo a passo e aprender a fazer isso aqui em tempo recorde. Sim, meus queridos, dá para dominar isso aqui em poucos dias. Basta um pouco de esforço e fé no processo, fé em Deus, porque Ele ajuda o esforçado. Então vamos aqui agora, família, para um tema. Professor, por que hashtag CNCD? Vamos imaginar que é um caso, então é o caso nosso de cada dia. Mas poderia ser também, ó, a discursiva nossa de cada dia. Ou ainda, família, poderia ser, né, a resposta argumentativa nossa de cada dia. Tá? Então pensa assim, ó, hashtag CNCD, ou hashtag DNCD, ou hashtag RNCD. Ou seja, discursiva nossa de cada dia, ou dissertação nossa de cada dia, caso nosso de cada dia e R de resposta argumentativa nossa de cada dia. Eu gosto de fazer referência, né, pessoal, à oração do Pai Nosso, em que Jesus menciona, né, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, aqui Jesus ele mostra duas coisas maravilhosas. A primeira delas é que nós precisamos, pessoal, né, nos empenharmos todo dia. É o de cada dia. É preciso investir no processo todos os dias. Mas ele também menciona o fato de nós termos um Pai no céu que nos abençoará com o pão necessário. Então você precisa estudar todo dia e Deus vai te abençoar com o pão necessário, ou seja, com o entendimento, com a inteligência, com a memória, com a capacidade necessária para você evoluir, para você frutificar, para que você colha os resultados desse estudo diário. Amém? Então, bora lá, família. Olha como nossa apostila tá linda. Ela tem 14 temas. Para todos os temas, ó, você vai ter uma folhinha como essa aqui, ó, que a gente chama de instrução, né? Uma folha instrucional.
Então, você tem ali as instruções para discursiva, um texto motivador para você entender um pouquinho melhor do caso aqui, da situação problema. Você tem a estratégia de abordagem da situação problema, que você verá em último parágrafo aqui. Ó. Então, estudo de caso número 1. Poderia estar escrito aqui também, família, ó, situação problema número 1 ou tema número 1. Tá? Tanto faz. E aí diz o seguinte, ó, analise a situação. O professor observa aqui em sala de aula do 7º ano há alguns comportamentos que provocam risos entre os alunos. Por exemplo, um deles se dirige ao colega dizendo: ô, cabeção, dá licença. Aqui você já percebeu uma coisa, ó, vai interpretando comigo. Aqui a gente já viu o seguinte, a prática do que, família? Do bullying. Certo? Aí fala assim, responde aí, zumbi, abaixa a cabeça, escovão. Aqui, pessoal, a gente já começa a ver o seguinte, né? Esse tipo de palavra, como zumbi, escovão, né? ela infelizmente remonta, e é isso que o examinador, que a banca quer que você perceba, né? Remonta a algo que vai além do bullying. É o que, família? Você já falou aí, ó. É a prática terrível, né? E muito triste do racismo. O examinador quer que você compreenda isso. Ele escolheu aqui a palavra zumbi, pessoal, até para você lembrar como pano de fundo, né, do movimento Zumbi dos Palmares lá. Né, ali, ó, escovão, porque aqui denota uma característica física do aluno que não deveria ser motivo de chacota, que não deveria ser motivo, né, de provocações desse gênero. Isso aqui é muito triste, isso aqui é muito terrível. Então, o examinador já quer que você entenda que por trás dessa situação problema aqui, ó, por trás desse estudo de caso, há bullying, há racismo. Vamos lá. Ó. Aí, do seguinte, entre outras expressões desse tipo, diante dos comportamentos, o professor considera isso normal, misericórdia. Olha aí, ó. Então a gente tem aqui uma espécie, família, de quê? De um professor que não está por dentro das legislações, dos documentos, e um professor também, né, mais ou menos aí desumano, porque está vendo esse tipo de violência simbólica acontecer com o estudante e não está dando a devida importância. Olha lá, tendo em vista a idade dos alunos, a descontração do ambiente que facilita a aprendizagem, ou seja, um professor que está achando isso normal e não está percebendo as consequências disso para esse aluno. Dada essa situação, aqui, família, é o que acontece na maioria das bancas examinadoras. Ela te dá um contexto e aí ela vem trazendo a proposta, principalmente os tópicos que ela deseja que você aborde. Importante dizer o seguinte, às vezes a banca ela vai deixar os tópicos aí dentro do contexto, ali no finalzinho você vai ver isso comigo, mas às vezes ela vai separar um por um ali por tópicos mesmo. Seja de um jeito, seja de outro, se ela te trouxer os tópicos, você precisa seguir aprofundando cada um deles. Agora, se ela não trouxer, se ela ficar só na temática, aí você pode escolher como você vai abordar no texto, beleza? Então, fala assim, ó, dada a situação, ó, informe, vamos lá, ó, informe como se denomina esse tipo de prática. Então, primeiro ponto, família, a banca aqui é o que você dê o nome, a gente já deu ali, né, ó, bullying, racismo. Quais são as suas consequências? Pensa comigo, né? Aluno de 7º ano sofrendo esse tipo de coisa, normalmente as consequências são psicossomáticas, até evoluírem depois, né? Para aspectos físicos e também para uma contra-violência. Qual é o papel da escola, ó, frente a essa prática? E aqui, papel da escola envolve o papel do professor embutido. E quais os documentos escolares orientam ações a serem tomadas pela escola. Então, veja que a banca trouxe 4 tópicos. O que você vai fazer? Vai pegar 2 deles e pôr no desenvolvimento, outros 2 para colocar em outro desenvolvimento. Lido isso aqui, família, aqui nos nossos textos, a gente sempre vai deixar acima para ti, ó, ou seja, aqui, ó, bem claro o que é preciso ser feito. Então, ó, como se denomina, quais são as consequências, qual a função da escola e quais os documentos. Tá? E aí aqui eu já quero te dar uma dica, uma orientação matadora. Se a banca, família, não pedir os tópicos, sempre discorra sobre o papel do professor, estou te entregando o ouro agora aqui, ó, e sobre o papel ou a função da escola. Se a banca não te der os tópicos, com certeza vai ser interessante abordar isso aqui, ó,
Por quê? Porque se você está diante de uma situação, problema, normalmente quem resolve é você, professor, não é mesmo? Sou eu, e a escola, tá? E a escola. Então, você pode anotar aí, ó, como argumentos aqui, ó, ou tópicos coringas. Dá para usar em qualquer tema, dá para usar em qualquer texto. Pegou a visão? Te entreguei o ouro aqui agora, hein, prof? Muito bem. Dito isso, pessoal, veja, nós cumprimos a primeira parte do método PROF, que é o P, né, de prever temáticas. A gente previu lá, ó, racismo pode estar como pano de fundo, né? Um grupo exclusivo, e aqui também nas demandas, ó, o bullying tem que ser resolvido. A escola precisa ser um ambiente de paz, não de violência. Aí a gente evolui para quê? Para o R, que é o quê? Reunir conteúdo. Quando a gente lê isso aqui, família, a gente consegue pensar em alguns conteúdos, né? Por exemplo, qual a definição de bullying? Qual a definição de racismo? Ou melhor, qual a definição dessas práticas? Tá aqui, ó, bullying e racismo. A gente já começou a reunir conteúdo. Quais as consequências disso? Ora, principal consequência, família, anota porque eu vou te entregar o ouro de novo. Ó. Qualquer problema intraescolar prejudica o processo de ensino e aprendizagem. Já está aí uma consequência. Prejuízo, né, do processo de ensino e aprendizagem para esse aluno que está sofrendo. Tá? Dentre outros. Qual que é o papel da escola? Ora, o papel da escola, a escola sempre vai ter um papel de acolhimento da vítima, né? Um papel de punição dentro da lei, obviamente, do agressor, encaminhamento para o conselho tutelar, né? É o chamamento da família, é o registro de uma ata, de uma advertência, a expulsão do aluno. Qual é a medida? E para você estabelecer essa medida, né, você precisa conhecer os documentos escolares. 2 documentos, família, que sempre você pode utilizar. Proposta pedagógica, o projeto político pedagógico e o regimento interno. Além, é claro, né, dos documentos maiores, LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre outros. Maravilha, estou te entregando ouro aqui. Então a gente cumpre as 2 primeiras etapas, prever temática e reunir conteúdo. Agora vem o que, família? Método PROF, a ornamentação do texto, certo? E o F de fazer modelos. Modelos esses que você pode aprender rapidamente, decorando para conseguir manusear e dar suas pitadas de autoria para chegar bem preparado para a prova. Então tá aqui, família, ó, o modelo que eu sugiro que você utilize para a prova nacional docente. Já tira um print aí para você treinar isso aqui e eu vou te mostrar como trabalhar dentro disso aqui. E outra coisa, ao longo dos 14 temas que eu vou aplicar aqui dentro do método contigo, eu vou te ensinar a variar algumas partes aqui para que o seu texto seja cada vez mais autoral. Maravilha? Então vamos lá, família. Como que a gente vai começar aqui, ó, a parte de apresentação e de introdução? Você vai começar assim, ó, tratar de é importante. Guarda isso. Primeira frase para você deslanchar. Muita gente trava na primeira frase, muita gente trava na introdução, né? Tem muita ansiedade envolvida, tem muita preocupação e tem o fato de nós não dominarmos a escrita, não conhecermos modelos bons para abrir o texto. Então já estou te dando aqui, ó, tratar de é importante. Eu vou te mostrar outros modelinhos, como por exemplo, abordar o caso ou tema é importante. Dissertar, ó, se for uma dissertação argumentativa, dissertar sobre o caso, sobre o tema, é importante. Ou também poderia, em vez de mudar o tratar de, família, por dissertar ou abordar, eu poderia mudar o é importante. Tratar do caso ou do tema, ó, é imprescindível, é salutar, é necessário, é urgente. E aí eu continuo lá, a esse respeito. Professor, e se for um estudo de caso, você pode falar assim, ó, em casos assim, em casos como esse, pegou a visão? Professor, e se for uma situação problema? Você pode falar assim, ó, a respeito dessa situação problema, pegou a visão? É desse jeito que você vai mostrando para o examinador, família, que você está dentro ali do gênero. A respeito desse caso, a respeito dessa situação problema, a respeito dessa a dissertação, enfim, refletir acerca de, aí vem os tópicos, família. Eu vou refletir aqui acerca de tópico 1 e 2 e depois acerca de tópico 3 e 4.
como nós temos 4 tópicos lá, ó, já encaixou direitinho. Vou falar, refletir acerca de tópico 1 e 2, vírgula, além de tópico 3 e 4, é medida que se impõe. Se fossem apenas 2 tópicos, refletir acerca do tópico 1 e do tópico 2 é medida que se impõe, vírgula, com a finalidade de avançar pedagogicamente e fazer valer os direitos legalmente previstos ou os direitos constitucionalmente previstos. Dessa forma, pessoal, ó, a gente monta rapidamente a sua apresentação, a sua introdução para a discursiva. Fala para mim, professor, eu não estou te entregando tudo aqui. Estou te entregando tudo. E o melhor, se você está vendo essa aula gratuitamente, muito provavelmente tem aqui embaixo um cupom de desconto para você adquirir o nosso treinamento para discursiva da Prova Nacional Docente, também de outros concursos, com preço promocional, mas vale por tempo limitado. Aproveita esse cupom aqui, prof. Ainda mais se você tiver às vésperas da prova, não é mesmo? Porque aí você consegue estudar isso aqui rapidamente e chegar voando com a sua discursiva lá. Bom, montamos, família, a introdução ou a apresentação, a gente evolui para o desenvolvimento 1. Como que eu vou fazer isso? Você vai fazer assim, ó. Em se tratando do primeiro tópico, poxa, aí você já demonstra para o examinador o que a gente chama, família, de organização textual, projeto textual. E os corretores do INEP, eles adoram isso. Você tem que mostrar que você planejou o texto antes de escrever. Então, lá na sua introdução, na apresentação, você falou assim, ó, o tema é esse e os tópicos exigidos são esses. Agora, eu vou na mesma ordem lá da introdução. O tópico 1 e 2 eu vou jogar no D1, tópico 3 e 4 eu vou jogar no D2. Se fosse só tópico 1 e 2, tópico 1 eu jogaria no D1, tópico 2 no D2. Pegou a visão, né? Então, aí em se tratando do primeiro tópico, mas aí o seu corretor, família, ele pode ser um cara muito atarefado. E nesse momento ele pode estar extremamente cansado. O que você vai fazer? Você vai facilitar a correção dele. Olha, mais um direcionamento que vale ouro que eu estou te entregando aqui. Nunca force o corretor. Nunca dê mais peso, dê sobrecarga ao corretor. Como assim, professor? Se você fala que se tratando do primeiro tópico só, talvez ele tenha que voltar ali na sua introdução para lembrar qual é o primeiro tópico. O que você vai fazer por ele? Cara, imagina que esse cara corrigiu 50 textos, 100 textos naquele dia que ele está corrigindo o seu. Você vai facilitar a vida dele, ele vai adorar isso. Você vai falar assim, ó, em se tratando do primeiro tópico, vírgula, referente a. Aí você traz novamente o tópico. Olha que interessante estratégia, família. Você está ganhando linhas e ao mesmo tempo você está facilitando para ele. Sempre que o corretor, pessoal, ele tem que voltar para trás do texto, ele fica chateado porque a informação não está se fazendo fluida. Ela não está se fazendo fluida. Agora, sempre que você conseguir organizar tudo isso bonitinho e ele vai fluindo à medida que o seu texto acontece, isso é maravilhoso para ele. Segura um minuto aqui, família, que eu sempre gravo com meus cachorrinhos aqui e um deles quer sair. Aí, beleza. Bom, dito isso, meus queridos, a gente avança lá. Se tratando do primeiro tópico, referente a, eu trago ali um sinônimo para o tópico 1, para o tópico 2, fecho a vírgula e digo assim, ó, convém mencionar que. E aí eu vou fazer, pessoal, aqui os devidos aprofundamentos. Vou falar sobre causas do problema, vou falar sobre as definições do problema, vou falar sobre as consequências do problema. Tá? Vou dar exemplos do problema, enfim, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer nesse momento ou que eu fui direcionado a fazer, certo? E aí vou dar um ponto. Vou continuar dizendo, por esse motivo, alguma coisa é necessária. Ou, pessoal, eu posso usar um conector de soma. Além disso, se eu quero falar mais coisas. Agora, se você vai trazer aqui algo que é de um jeito e você gostaria que fosse de outro, em vez do por esse motivo ou do além disso, você pode jogar um todavia para contradizer. Todavia, e aí você traz a contradição, tá? Mas vamos no passo a passo aqui. Primeiramente, memoriza assim, ó. Aí, ó, por esse motivo, né, ou além disso, é necessário, e aí eu vou trazer mais algumas reflexões, mais alguns aprofundamentos, tá? Para conseguir fazer o encaixe agora de um repertório, de uma área do conhecimento para fortalecer o meu texto. Então, veja, é necessário
trazer mais algumas explicações, causas ou consequências, aí você joga uma vírgula lá e fala assim, ó, tal qual sinaliza, ou conforme sinaliza, ou como sinaliza. E aí eu trago lá a minha lei, o meu autor, o meu teórico, enfim, né? Quem quer que seja aqui ou o que quer que seja aqui para dar mais robustez, né, para o meu texto. O corretor, quando ele vê isso aqui, família, ele vai falar, poxa, agora sim, depois de 100, 200 textos, no dia de hoje eu peguei um que está excelente. Aí a gente avança para o desenvolvimento 2, tá? Vou deixar também de roxo aqui, ó. Você vai falar assim, ó, quanto ao tópico subsequente, né? Veja, em se tratando do primeiro tópico, você poderia até falar assim, ó, quanto ao segundo tópico, mas olha que legal, família. O que fica mais bonito para ti, né? Quanto ao segundo tópico ou quanto ao tópico subsequente? Parece ser mais bonito, não é mesmo? Agora, é claro que aqui o que manda não é a beleza, o que manda é a correção gramatical e a adequação ao tema, ao gênero e aos tópicos, tá bom? Então não tem problema você escrever quanto ao segundo tópico, tá organizadinho e planejado do mesmo jeito. Mas você pode usar para diferenciar quanto ao tópico subsequente ou quanto ao quesito subsequente, quanto ao segundo fator. Para não usar tópico, quesito, você pode usar fator. Fica legal também. Aí, de novo, o que você vai fazer? Você vai jogar uma vírgula e vai lembrar o corretor de que quesito é esse, de que tópico é esse, de que fator é esse. Aí você vai dizer lá, ó, ligado a... Aí eu vou trazer novamente aqui, né? Ligado ao papel do professor e ao papel da escola, ou ligado à escola e aos documentos internos. Ressalta-se que... E aí eu vou fazer as devidas explicações, família. Você já entendeu que aqui, ó, o que está de preto, pessoal, é a nossa estrutura fixa que você precisa decorar. Eu sugiro que você decore e use exatamente assim. Professor, mas e o meu texto daí não vai ficar igual ao do meu colega? Não, sabe por quê? Porque o corretor que vai corrigir o seu texto, ele não vai corrigir o do seu colega. Família, nós estamos falando de muitos textos lá na Prova Nacional Docente ou no concurso e que serão divididos por vários corretores de diversos lugares do país que vão corrigir um monte de texto por dia. Ele não vai nem perceber. Aqui você percebe a estrutura, porque eu estou dividindo as cores, né? Mas lá você vai escrever de uma cor só e numa paulada só. Então fica tranquilo. Mas claro que eu estou te mostrando aqui também como mudar algumas partes para você, né, ser mais autoral, da maneira como te é mais agradável de escrever. E ao longo dos 14 temas, pessoal, a mesma coisa vai acontecer. Você verá variações aqui que vão te ajudar a melhorar cada vez mais seu repertório textual, linguístico e de conteúdo, tá? Então, olha lá. Quanto ao tópico subsequente ligado a, ressalta-se que, e aí você faz as devidas explicações, aprofundamentos, exemplificações, enfim, causas, consequências. Aí você vai dizer assim, ó, isso dialoga com... Se o que você vai trazer agora de repertório é a favor, ou você pode falar isso diverge de, se o repertório que você vai trazer, né, é contra o que você acabou de falar. Aí você vai falar assim, isso dialoga com ou diverge de, repertório escolhido previamente, ou seja, um autor da educação, uma teoria educacional, uma tendência pedagógica, uma legislação, vírgula, que ou o qual, você pode, para variar, para não ficar usando só que, você pode falar o qual, para retomar, né, um referente masculino, ou a qual, para retomar um referente feminino, estabelece alguma perspectiva que você queira destacar aqui. Pronto. Matou o D1, matou o D2. Agora, família, é só a gente correr para o abraço e fazer a conclusão, certo? Ou como a gente denominou aqui, ó, fazermos o encerramento. E aí você vai escrever assim, ó, diante do caso exposto, se for um estudo de caso, diante da situação problema exposta, se for uma situação problema, diante do tema, né, se for uma dissertação argumentativa, e aqui, claro, você não vai escrever tema, tá? Tema você não escreve, aí você põe o tema em si. É diante, né, do racismo exposto, ou diante do problema exposto, ou diante da situação reprovável exposta, você pode usar sinônimos, vírgula, reitera-se a necessidade de ação conjunta. Porque, veja, você vem falando lá da introdução até aqui, família, que existe o papel do professor, que existe o papel da escola, que existe o papel dos documentos. Então,
reitera-se a necessidade de ação conjunta para, e você estabelece aqui, né, uma finalidade, ou seja, algo positivo acontecer, né, ou algo negativo ser resolvido. Reitera-se a necessidade de ação conjunta para resolver o problema. Ou você também pode falar assim, ó, diante do caso exposto, espera-se que, tá? Tanto faz. Se você tiver pouco espaço, você já vai para o espera-se que e já mata. Agora, se tiver bastante espaço ainda, você vai fazendo essas duas pegadas aqui, ó. Aí você vai falar assim, ó, estabelecidas as devidas medidas, espera-se que travessão, conforme preconiza Roger Scruton, aqui eu já vou te dar também mais um ouro, ó, um teórico para você encerrar o seu texto. Ao longo dos 14 temas, família, eu vou mostrar para vocês de 4 a 7 teóricos para você fechar com chave de ouro. Só cara brabo, né? Pitágoras, Immanuel Kant, quem mais? A gente pode pensar ali nos pensadores clássicos, né? Platão, Aristóteles, enfim. Vou te dar só cara brabo aqui para você fechar bonito, tá? Então, espera-se que, conforme preconiza Roger Scruton. E aí, esse que está em vermelho aqui, família, é o único que provavelmente você pode pegar aí, ó, e escrever do jeitinho que está aqui. Por isso, agora eu vou mudar a cor para você, ó. Eu vou colocar isso aqui de roxinho. Espera-se que, conforme preconiza, pressupõe, estabelece Roger Scruton, que a educação se fortaleça como processo que auxilia os indivíduos a se encontrarem em relação à sua própria história e cultura, interconectadas, diga-se de passagem. Olha só. A gente também poderia colocar um outro pensador aqui, pessoal, mas não vou te entregar esse ouro agora não, vou deixar para a segunda aula, que fala sobre o combate aos preconceitos. Porque como esse tema aqui, né, ele traz preconceito, ele traz violência simbólica, a gente poderia usá-lo também, tá? Mas enfim, te mostrei uma possibilidade aqui, vou te mostrar várias ao longo do nosso treinamento de 14 temas. Aí a pergunta é, professor, e como que eu aplico isso aqui? Você vai estar junto comigo, olha só, tá aqui bonitinho, família. Tá aqui bonitinho, ó, aplicadinho para você. Olha como ficou. Tratar do racismo e do bullying intraescolar é importante. A nossa estrutura por fora, ó, e o texto marcadinho aí por dentro. A esse respeito, vírgula, refletir acerca das práticas de violência e suas consequências, além do papel da escola diante dessas manifestações, é medida que se impõe. Além do papel da escola diante dessas manifestações. Perdão. Vou ler de novo. A esse respeito, vírgula, refletir acerca das práticas de violência e suas consequências, além do papel da escola diante dessas manifestações, é medida que se impõe com vistas a ou com a finalidade de avançar pedagogicamente, fazer valer os direitos constitucionalmente previstos. O que eu fiz aqui, família? Ó, eu fiz exatamente o que nós temos aqui, ó. Estratégia de introdução, estratégia de apresentação, pá, só coloquei lá os conteúdos do tema. Aí vamos lá, em se tratando do primeiro tópico, referente à conceituação da violência, ó, e referente aos impactos, ou seja, as suas consequências, trouxe os dois aqui e lembrei o corretor. Ó. Convém mencionar que as expressões pejorativas dirigidas ao colega configuram atos de racismo e bullying simbolicamente praticados, pois produzem constrangimento, humilhação e exclusão no ambiente escolar de forma velada no vocabulário. Olha que legal isso, família. Talvez vocês estejam escutando alguns ruídos aí, ó, que meus cachorros estão latindo lá fora, tá bom? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu conceituei as práticas de violência e já mencionei algumas consequências, e dizendo que isso está acontecendo de maneira velada no vocabulário. Por que eu já falo assim, pessoal? Porque eu já quero trazer um teórico aqui que fala sobre isso, né? Sobre a violência simbólica. Olha lá, por esse motivo, é necessário reconhecer que tais práticas comprometem o desenvolvimento emocional e aprendizagem dos estudantes. Olha lá, ó, comprometem, né, o processo de ensino-aprendizagem. Tal qual preconizava, né, ou tal qual determina, ou tal qual argumenta. Aqui, ó, vou até trocar, pessoal, depois eu vou deixar no presente, tá? Aqui eu escrevi no pretérito imperfeito. Vamos colocar só preconiza aqui, ó. Você nunca vai riscar o seu texto assim como eu estou riscando, tá? Se você errar lá na prova, você só vai colocar um tracinho simples assim, ó. Só um tracinho. Tal qual preconiza Pierre Bourdieu, ao definir a violência simbólica como uma forma de dominação sutil,
expressa por palavras e gestos que inferiorizam e adoecem psicologicamente o outro. Olha aí, pessoal, eu trouxe um repertório e mencionei novamente a consequência. Ficou bem bom isso aqui, ó. Vai pegando aí para você usar. Se o tema for mais ou menos assim, você vai usar bem isso aí lá. Quanto ao tópico subsequente, ó, ligado à função da escola e aos dispositivos regimentais, lembrei o corretor de novo. Qual que é o tópico subsequente? Função da escola e os documentos internos. Ressalta-se que o papel da instituição é formativo e protetivo, devendo intervir pedagogicamente para garantir ambiente seguro, ético e inclusivo. Isso dialoga com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, trouxe o repertório, família, que reforça a valorização da diversidade étnico-racial e o combate ao bullying, assim como faz semelhantemente a proposta pedagógica e o regimento interno da escola, ou da instituição, ou intraescolar. Aqui a gente fez bonitinho desenvolvimento 2, ou aprofundamento 2. Olha como ficou bom. E sempre usando, família, ó, a mesma estrutura que a gente está vendo aqui. Ó. Finalmente a gente cai lá para o desfecho. Ó, dessa forma, ou poderia ser aqui, ó, diante do exposto, diante do caso exposto, diante da situação exposta. Aqui, como eu imaginei que eu não ia ter muitas linhas, eu até depois dei uma encurtada, pessoal, e consegui ali encurtar para 23, mas se eu for escrever com a minha letra normal, eu já estaria aqui na linha 30, ó. Eu resumi falando assim, ó, espera-se que a ocorrência seja mediada pela equipe gestora e pedagógica com envolvimento dos professores, estudantes e famílias, de modo que a convivência escolar sadia se fortaleça e o respeito mútuo se consolide como valor ético central a partir das reflexões postuladas. Isso aqui se você tivesse pouco espaço, se a letra for maior que a minha. Agora, se nós tivéssemos bastante espaço, eu poderia falar assim, ó, diante da situação exposta, reitera-se a necessidade de ação conjunta para não permitir que a violência manifesta simbolicamente ou veladamente ou não, continue acontecendo em ambiente escolar, tá? Então, ó, reitera essa necessidade de ação conjunta para que esse tipo de violência, ou para que a violência simbólica não se manifeste mais, não aconteça mais de forma alguma no ambiente escolar. Estabelecidas as devidas medidas, espera-se que, conforme preconiza Roger Scruton, a educação se fortaleça como processo que auxilia os indivíduos a se encontrar em relação à sua própria história e cultura interconectadas, diga-se de passagem. O que eu quero dizer? Que aqui, ó, aquele que perpetrou a violência, ele não entendeu, família, e deveria entender que ele, como indivíduo, ele é misturado com o outro, ele é irmão do outro, afinal de contas, nós somos o filho de um Deus só, nós somos o filho de uma mãe só. Certo? Que a Mãe Terra é o Senhor nosso Deus, enfim. Aí vai depender da compreensão de cada cultura, não é mesmo? Mas o fato, família, é que nós pertencemos a um mesmo grupo, que é o grupo de seres humanos. E é mais ou menos essa ideia que o Scruton quer transmitir. Você poderia trazer qualquer outro tipo de citação também, para enriquecer o seu texto, tá bom? Olha como que ficou bonito isso aqui, prof, e facinho de reproduzir, com um pouquinho de treino, com um pouquinho de esforço. Meus queridos, tema 2 está aqui na tela para vocês, ó. Tá aí, ó, estudo de caso, né, ou proposta 2, ou situação problema 2. E é justamente a próxima que nós vamos resolver conjuntamente aqui, se você fizer parte desse treinamento, desse revisaço, tá? Desse método que a gente intitulou como método PROF, de discursivo. Agradeço demais a sua atenção, espero ter contribuído muito contigo e volto a dizer, se você ainda não faz parte da família de aprovados, observa um link aqui abaixo para você se inscrever agora mesmo com preço promocional e fazer com que a sua discursiva seja a melhor que o corretor irá ler quando ele começar as correções, seja da Prova Nacional Docente, seja do concurso público. Beijão no seu coração, um forte abraço do Prof. J. Que Deus abençoe os seus estudos.